Olá, olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Muito bem, estamos nós aqui nesta terça-feira, dia 1º de julho de 2025, eu ia falar 5. 2025. Uma virada de tempo, já entramos no segundo semestre desse ano. Tá passando rápido, né, gente? É muita coisa na cabeça da gente, é muita informação, muita notícia, muito falatório. Bom, e nós aqui no Sintonia a gente fala também, mas a gente fala de coisa boa, de coisa construtiva, né? E que é coisa mais gostosa do que os caldos do Ganiza? Você gosta, Gabi? Eu gosto. Os caldos do Ganiza. O tempo esfriou, o Ganiza aquece. Assim dizia meu irmão Gango. Ó, que belezinha, não é? E tá lá até hoje, são 9 tipos de caldos diferentes, sendo 8 salgados e um doce, que é uma canjica doce maravilhosa que a dona Isa fazia. E a mesma receita dela, viu? É a mesma receita dela. Maravilhosa. Vai lá! Ganiza, a partir das 6h30 da tarde, está aberto para vocês à vontade. Lembrando também, outro parceiro de trabalho nosso é a TF Pneus, sem dúvida nenhuma, agora com o que eles chamam de linha pesada. Pneus para caminhões, tratores, ônibus, esse pneuzão assim, né? Vai lá na TF Pneus, fazer a revisão do seu carro, ou comprar o pneu para sua fazenda. O seu trator está com pneu velho já, hein? Estou achando, né? Então, ô Zabidala, vamos ver se o Oceano está precisando de pneu, a frota de ônibus. Entra em contato com a TF, é isso aí. E vamos lá, minha gente, é isso aí. Família que trabalha unida, família que, como é? Que trabalha junto, cresce junto. É isso aí. Então, muito bem, nossos parceiros de trabalho, a TF e o Ganiza. Muito bem, minha gente, vocês estão vendo, deixa eu apresentar essa moça para vocês, vou trazer isso aqui mais para cá, senão eu não enxergo, sabe? Gabriela Cipolli, vocês conhecem a Gabriela Cipolli? Tá aqui do meu lado, minha prima. Chega um pouquinho pra cá, Gabi, aê, gruda em mim assim, aê. Gabriela Cipolli é doutora em gerontologia, isso mesmo, pela Unicamp. Fez também um doutorado na Anthony Hopkins, da Universidade, John Hopkins. Anthony Hopkins é o autor. Anthony Hopkins é o autor, é mesmo. É o John Hopkins, eu estava lembrando do filme dele, do outro, fiz uma bagunça aqui. Do John Hopkins University, isso lá em Nova York, em 2023 e 2024. Bom, enfim, ela vai contar, eu estou falando um pouquinho do currículo dela, porque é imenso, é extenso. Mas a Gabi vai nos contar qual é o seu trabalho, o que ela faz. E é uma cientista, pesquisadora, né? Você trabalha mais com pesquisa, né? Gabi, posso chamar de Gabi, né? Gabriela Cipolli. O que é gerontologia para muita gente? Todo mundo está acostumado a falar em geriatra. O geriatra. Gerontólogo, as pessoas ficam mais ou menos atrapalhadas. Vamos começar do começo. Tá bom. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. Tá em casa. Obrigada pelo convite, Neuza. Então, a gerontologia, ela é o estudo do processo de envelhecimento humano, né? Mas a gente foca mais, né, na nossa graduação na última fase da vida, que é a velhice. Então, diferentemente do geriatra, né, a gente não fez a faculdade de medicina, né? Gerontologia é um bacharel em gerontologia, né? A primeira universidade a primeira universidade que teve o curso foi a Universidade de São Paulo. Fica lá na Zona Leste, né, que a gente chama carinhosamente de USP Leste. USP Leste. Leste. E depois, foi em 2005, então já fazem 20 anos, né, que a gente tem o curso lá. E logo em seguida a Federal de São Carlos inaugurou o curso de bacharel em gerontologia também.
Hoje em dia a gente tem o mestrado e o doutorado na USP Leste em gerontologia, na Unicamp e na UFSCar. E também recentemente temos o bacharel em gerontologia na Católica de Brasília. Ótimo. E nós temos a graduação, o mestrado e o doutorado também lá. Então a gente está crescendo, né? Muito bem. Eu falei no começo que você trabalha mais com pesquisa, Isso. né? O geronto. Quais são as suas pesquisas? Que tem aqui tem várias pesquisas. Então, a minha linha de pesquisa principal é os aspectos físicos do envelhecimento e da velhice, né? Como a fragilidade e a sarcopenia, né? A sarcopenia é a perda de massa muscular e de força muscular em pessoas idosas, né? Que consequentemente essa perda ela vai culminar na diminuição da velocidade da marcha e assim na capacidade física dessas pessoas também. A fragilidade ela já é considerada uma síndrome, então ela engloba vários aspectos, né? Tanto os nutricionais, a sarcopenia também ela tá dentro da fragilidade, inatividade física, baixa força muscular, baixa velocidade. E eu trabalho com a relação desses aspectos físicos com a cognição. Então, será que as pessoas que têm fragilidade vão ter perda cognitiva? Né? Ou ao contrário, né? Será que essas pessoas que já têm um declínio cognitivo, elas vão apresentar uma fragilidade ou sarcopenia? Então, essa coisa de falar, cuide bem das suas pernas para cuidar bem da sua cabeça, você já descobriu nas suas pesquisas que há uma relação direta disso, Gabi? É uma relação direta, mas também tem outros fatores, né? Que a gente não pode deixar de lado, Nós né? estamos assistindo da Espanha. Aldeir, um abraço para você, meu amigo querido. Mora lá há muito tempo. Então a gente não pode deixar de lado, né? Porque o envelhecimento, ele é heterogêneo, né? Então... Cada um é um, Cada um é um, mas a gente não pode deixar de lado, por exemplo, a nutrição empobrecida, as pessoas que não fazem academia. Não sei por que ela está falando assim, as pessoas que não fazem academia. Não é? A gente tem que manter tem que fazer, então. Tem que fazer. Tem uma colega, né, vou divulgar o trabalho de claro, outra pesquisadora, sem dúvida. que ela até está nas mídias, né? Ela fez, o que ela investigou? Como é que é o nome dela? Isadora Ribeiro. A Isadora Ribeiro. Ela fez uma pesquisa no doutorado dela, que ela investigou o exercício resistido nessas pessoas idosas e foi lá avaliar o cérebro delas. Então ela fez exames neuropsicológicos, então são várias avaliações que vão avaliar a memória e outras funções. Fez um protocolo de exercício físico. Olha pra mim lá. Fez um protocolo de exercício físico e avaliou a função cerebral, né, na ressonância magnética. E ela viu que as 5 pessoas do grupo que foram, vamos dizer assim, tratadas com exercício físico, teve melhora na cognição depois. Olha, então é fato, é comprovado que há uma ligação direta entre exercícios físicos e a melhora cognitiva. A melhora cognitiva. A pessoa que não faz exercício, fica em casa só olhando o celular, vai perdendo a memória e criando barriga. Né? E esquece de fazer o café, sabe? Tá escutando a gente, esqueceu. Pois esquece de fazer o café, que nós vamos tomar um cafezinho aqui, não é? Imagina se a gente convida alguém para vir na casa da gente, não oferece um cafezinho. Gabriela, vamos trabalhar muito. O que faz a gente mais envelhecer? Hoje em dia, existe uma diferença do tempo que você começou a estudar e agora fazendo as suas pesquisas de doutorado, existe um fator que aumentou o envelhecimento, ou melhor, trocando em miúdos, estamos envelhecendo mais rápido? Na verdade, não é que a gente está envelhecendo mais rápido, né? Na verdade, a expectativa de vida aumentou. Certo, nós estamos vivendo mais. A gente está vivendo mais. Mas isso não quer dizer que a gente viva... Eu estou ficando belé-belé rapidinho? Não, eu acho... Não, é porque, como eu falei, é muito individual, né? O envelhecimento e a velhice. Né? A velhice ela é diversa, né?
Então, eu não posso afirmar para você que as pessoas estão ficando mais doentes, certo? Porque, na verdade, a gente descobre que tem uma prevalência maior, por exemplo, de fragilidade, sarcopenia, declínio cognitivo, diabetes, porque as pessoas procuram mais serviços de saúde e a gente tem mais ferramentas para avaliar, né? Coisas que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha. Então eu posso pensar que os fármacos também têm a sua função nisso aí, independente do exercício físico somente. Não é só o exercício físico que diminui a minha possibilidade de um Alzheimer ou de uma esclerose. Depois eu queria que você explicasse a diferença dessas coisas. Tá. A medicação, ela só é indicada se você já tem alguma perda, né? Você não vai tomar alguma medicação para você prevenir. Não existe, né? Não, infelizmente não. A gente sabe que algumas questões são protetoras, né? Como a educação, o exercício físico, a alimentação adequada. Elas são fatores protetivos, né? Pessoas que não têm sintomas depressivos, mas que são controláveis. Entendeu? Eu posso ter uma diabetes, uma hipertensão, mas ela ser controlada e eu não desenvolver, né? Vamos dizer assim, ela ser protetiva, como uma rede de apoio, um suporte social adequado, ter amigos, né? Isso é muito importante que a gente vê na literatura que elas são fatores protetivos, mas obviamente, se tem um fator genético que ela supera esses fatores protetivos, aí você vai desenvolver, porque assim, quando a gente está envelhecendo, a gente tem as placas beta-amiloides no nosso cérebro, isso é normal de acontecer. O que acontece para a pessoa desenvolver é o desenvolvimento inadequado dessa placa beta-amiloide, dos emaranhados neurofibrilares inadequadamente. Entendeu? É por isso que a pessoa tem o desenvolvimento de alguma demência. Os beta-amiloides, eu posso chamar que são as gorduras do cérebro? Não. Não? Ou os beta-amiloides, refaço a pergunta, eles são os precursores da demência? Da demência, da doença de Alzheimer, sim. Da doença de Alzheimer, sim. Então, nós já sabemos que o aumento dos beta-amiloides são os, entre aspas, causadores do Alzheimer? Sim. E como é que a gente diminui esse beta-amiloide? Não diminui, não. Não diminui? Não diminui. Porque ele tem aquilo que eu falei. A gente, por exemplo, quanto mais eu estudo, ou se eu aprendo alguma atividade que seja desafiadora pra gente, por exemplo, tocar um instrumento, coisa que eu nunca fiz na vida, não sei tocar instrumento, eu vou fazer novas conexões cerebrais. Então, na onde que, vamos dizer, ela tá... A proteína beta-amiloide, ela tá lá incapacitando de passar informações de um neurônio para o outro. Se eu tenho novas conexões, ela vai procurar outro caminho, entendeu? Então, às vezes a sobrecarga de proteína ela é alta no cérebro, mas a pessoa não chega a desenvolver demência, por ela ter outros fatores. Outros caminhos. Outros caminhos, exatamente. Ou seja, essa beta-amiloide, ela serve então como se fosse uma fita isolante entre um neurônio e outro. Isso, ela vai parar a comunicação. Ela para a sinapse. Isso. Né? Chamar de sinapse entre uma célula e outra. E outra. aí o neurônio pode acabar morrendo. Bom, se já descobrimos que são essas beta-amiloides, então o resultado disso eu posso perguntar se a internet ela cria novas conexões ou ela bloqueia, ou ela é mais uma, digamos assim, uma censura, uma coisa assim, porque tudo está muito mastigado, muito fácil. Eu acho que depende de como você vai usufruir da internet, né? Hoje em dia a gente tem muitas questões, muitos instrumentos tecnológicos que facilitam o dia a dia, né? Como a inteligência artificial, né? Saiu um estudo recente falando que empobrecia mais, né, o cérebro, mas na verdade não foi isso que eles encontraram, né? Foi que é mais fácil, mas depende de como você vai adquirir essas informações, né? Como você vai buscar essas informações. Mas a questão da tecnologia, essas casas inteligentes, os robôs sociais, são instrumentos tecnológicos que nos favorecem. Casas inteligentes,
Troquem feijão com arroz. É surpresa para mim. É? É. Casas inteligentes são, por exemplo, dentro do armário, acender uma luz, ou abrir a gaveta, ou ter sensores, quando a pessoa cair, é acionada em algum lugar. Ah, sim, as casas inteligentes para auxílio da pessoa. Isso, exato. Mas isso auxilia na diminuição, na evolução do retardo? Não no retardo, eu digo para a população em geral. Não para pessoas que já têm algum comprometimento cognitivo ou funcional. Mas em vez de eu levantar e ir lá abrir a gaveta, eu falo pro armário, abre a gaveta, ele abre. É isso a casa inteligente. Para ajudar em algumas funcionalidades que a pessoa já, por exemplo, já não tem tanto. Doutora Gabriela Cipolle, você quando fez a sua pesquisa sobre a saúde neurocognitiva, você fez só com brasileiros ou... Obrigada. A produção aqui tá boa hoje, olha, um cafezinho. Eu vou tomar isso para esfriar um Isso, pouco. para esfriar um pouquinho. Essa pesquisa foi feita só no Brasil ou pessoas de outros países também? Só no Brasil, eu só estudei idosos brasileiros. Só dos brasileiros. Só dos O que você concluiu? Que conclusão você chegou dessa saúde cognitiva brasileira? Então... Pode falar. Não, assim, o estudo que eu acabei de fazer foi das trajetórias do déficit cognitivo, né? Então, verificar se as pessoas que não tiveram déficit cognitivo em algum certo momento da vida, se elas iriam desenvolver o déficit cognitivo ou aquelas que já tinham em algum momento poderia reverter. Então, que a gente viu que pouquíssimas pessoas revertem, né? Infelizmente, é tipo 0,8% de 1.400 e poucas pessoas. É muito pouco. É muito pouco. Mas a maioria permanece estável, isso é bom. Tipo, isso é bom. Mais ou menos, a pessoa estável na piora, né? Então ela continua. Mas tem muitas pessoas que permaneceram estáveis sem déficit cognitivo durante 9 anos. E qual foi a faixa etária que você pesquisou? De 60 a 80 a mais. De 60 a 80 a mais. Uhum. Muito bem. Então, por exemplo, eu ando... Nome. Eu não guardo nome. Não, bom, mas o fato é que eu nunca guardei. Ah, então. Você tem que sempre se comparar como você era antes. Então daí você percebe se você tem hoje em dia as pessoas falam, eu tô esquecendo. E eu brinco assim, falo, olha, eu acho que a gente não tá ficando lelé, não. Eu acho que o nosso HD tá muito cheio. O nosso HD, a nossa memória tá muito cheia. Então, para buscar uma coisa lá, isso... Tem sentido isso? Na verdade, o envelhecimento cognitivo que a gente considera normal, ele acontece para todo mundo. Então, realmente, a gente tem perdas em algumas funções cognitivas que são esperadas por envelhecimento. Então, a questão da linguagem, está na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar o que é. Isso é normal acontecer, isso vai acontecer. Mas lembrar de fatos anteriores, por exemplo, o dia da sua formatura, o nascimento do primeiro filho, ou esse é um pouco mais, ele declina um pouco mais rápido, mais acentuado, né, que é fatos de memórias passadas. E a memória semântica que a gente fala, que é do nosso conhecimento global, geral, né, como vocabulário, que aumenta com a idade, né. Eu posso dizer, eu me vendo hoje, eu não estaria falando assim há 10 anos atrás, né? Ou se a gente pegar aquela primeira entrevista que você fez da Abras, eu já vou falar, nossa, né? O vocabulário, ele tende a aumentar, né? Então, ele aumenta. Então, algumas habilidades cognitivas, elas aumentam e outras declinam. Então, é sempre bom que se você mora com alguém, essa pessoa, ela vai perceber que você tá dando alguns deslizes, vamos dizer assim. E também o próprio conhecimento cognitivo, né? Então, que é o que a gente chama de declínio cognitivo subjetivo, que é a própria pessoa percebendo, né? Então, a pessoa que está começando com Alzheimer, ela percebe, não percebe? Percebe, tio Paulo, percebeu. Percebe, né? Percebe. Aí, ó. Percebe. Eu estou esquecendo, e meu esquecimento
está diferente, é um esquecimento que não é, digamos assim, entre aspas, normal, Sim. né? Outro dia eu tive um branco, e eu não sabia onde eu estava. Eu falei, mas meu Deus, que lugar é esse? Assim, eu vou para lá ou eu vou para cá? Não olha para mim desse jeito, não. Não, às vezes é muitas questões de problemas de memória, assim, que a gente percebe, é o estresse, né? Eu estava estressada. Então o estresse ele influencia demais, alguns medicamentos também influenciam em algumas não perdas, né? Algumas falhas de memória que a gente tem assim. O antidepressivo, quando eu li uma bula de um antidepressivo, ele diz que tem uma perda de memória. É fato? Os benzodiazepínicos, ao longo prazo, tipo mais de 10, 15 anos usando, ele sim pode dar uma perda de memória. Eu, né, a experiência própria, quando tomei um tipo de antidepressivo, eu sabia, por exemplo, que era raposa, sabia que era fox em inglês, mas eu não sabia que era raposa em português. Quer dizer, você raciocinou em inglês e focou no inglês. E não conseguiu traduzir. Não conseguia, não saía o nome da palavra raposa. Sabe? Via a imagem do animal, mas eu não conseguia. Eu sei o que é aquilo, é fox, mas... O que é? Não é. Não conseguia. E foi por conta disso. Quando parou, ficou... Melhorou. Mas Então tá na hora de eu tirar o meu também. Não, só com o médico, gente. Só com o só psiquiatra, pelo amor de Deus. Não, gente, a Neuza toma antidepressivo. A Neuza tão alegre, não tem nada a ver a alegria com a depressão, né? Foi bom falar em depressão. Doutora Gabriela, a depressão é um grande fator de demência. Quando eu falo demência, minha gente, está incluído todos os tipos de demência. Aliás, quantos tipos de demência nós temos? Muitas. Tem demência de Alzheimer, vascular, demência frontotemporal, demência de corpos de Levy, as outras eu nem sei o nome. A nossa esclerose antiga. É a nossa esclerose antiga. Mamãe ficou esclerosada. Há uma diferença nessas demências, não há? Sim, há. Para você caracterizar uma ou outra. Mas a depressão é um fator, seja ela qual for? Sim, muitos estudos têm essa correlação entre depressão e está associada com pessoas que têm algum tipo de demência e naquelas que vai predizer, né? Então, se eu tenho uma depressão agora, talvez futuramente eu desenvolva algum tipo de demência. Mas no meu estudo que eu fiz, que é representativo do estado de São Paulo, não deu a correlação. Ai, que maravilha! Não deu, foi um dado surpreendente que sintomas depressivos, eles não foram associados, né? Não predizeu nem mortalidade, nem declínio cognitivo. Maravilha! Sabe por quê, doutora, que eu pergunto isso? Porque eu conheço várias pessoas que desenvolveram Alzheimer e o Alzheimer é mais em mulher, né? É mais prevalente em mulher. Porque mulher vive mais. Vive mais. Porque se cuida mais. Mas que paradoxo é esse? Eu vivo um paradoxo mais. Sexo e cognição. Eu vivo mais. Eu trabalho mais, eu estudo mais e eu tenho, então por conta disso eu tenho mais probabilidade de ficar alzheimerizada? Por causa dos hormônios também, né? A gente nasce com dois, chega no meio da idade, a gente fica sem um, começa a dar loucura na cabeça da gente. Mas assim, pensando que se a gente vivesse na década de 20, a gente morria cedo, né? Então não dava tempo, né? A gente não chegava na velhice, né? É o pensamento científico, lógico, né? Dela, enfim, é isso aí. E porque eu estou falando nisso, porque essas mulheres que eu conheci, mulheres altamente ativas, professores de universidade, de várias, um físico, outro psicólogo, a outra administração, outra, mas mulheres fantásticas. E de repente você vai, fulano está com Alzheimer. Fulano, mas como? Se esse cérebro estava trabalhando o tempo inteiro. Então, mas é a questão genética, né? Ela iria desenvolver, mas talvez ela desenvolveu mais tarde. Talvez ela pudesse ter desenvolvido antes a demência.
Então, olha o paradoxo. Por conta desse trabalho pensante, dessa cabeça pensante que essas mulheres tinham, então você está me dizendo que o Alzheimer é genético? Não são vários fatores, mas ele tem a predisposição. É genética, que você faz a dosagem no sangue, né? Faz a dosagem. Então tem um exame agora que a gente pode fazer para saber se... Tem. Até naquele filme Para Sempre Alice, eles fazem nos filhos, para ver se tem um alelo lá. Assim, todo mundo tem um alelo, mas aí tem que ver se ele vai... Quantidade de alelos. Se ele vai desenvolver ou não para demência. Não sei se eu faço ou não faço. Você já fez? Não quero nem saber. E assim, para fazer o diagnóstico fechado de qualquer demência, ele é muito caro no Brasil, né? A gente nem tem, por exemplo, um exame que se chama PET amiloide, que ele vai mapear o amiloide cerebral. Ele só tem no Hospital das Clínicas, que é por uma pesquisa. Acho que ele deve fazer via SUS ou particular. Eu acho que no Fleury, talvez. Agora eu não lembro. Tem em outro lugar. Mas não tem. E ele é muito caro. Então, assim, os médicos, né, tanto geriatras, neurologistas, quando eles vão diagnosticar, assim, eles tentam, né, pega uma ressonância, pega um exame de sangue se a pessoa consegue fazer, pega o líquor, e aí tenta fechar o diagnóstico. Mas às vezes nem é 100% de certeza que seja uma demência de Alzheimer. Pode ser outra demência. Pode ser outra demência. E qual é a diferença do Alzheimer de outra demência? Por exemplo, a esclerose, que a gente chamava, mamãe está esclerosada. Não, então, eu vou falar em termos comportamentais, que é o que eu mais sei. Isso. O Alzheimer tem essa questão de perda de memória recente, né? Ela tem uma alteração comportamental nas fases mais moderadas, mas diferentemente da frontotemporal, a frontotemporal ela muda a personalidade. Né? Então, ela vai atuar justamente nos lóbulos frontais, que é onde é a formação da nossa personalidade e do nosso comportamento social. Então, até no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças, eles têm lá a questão da demência e tem a demência, que eles falam que é a demência social, né? Que avalia, que é a demência frontotemporal. Que é a demência frontotemporal, que eu chamava de esclerose. Bom, mas é engraçado, minha mãe foi perdendo a memória do hoje para o ontem. A memória de fatos recentes. De fatos recentes. Isso. Foi perdendo os fatos recentes. Tanto que eu conversava com ela como se ela fosse uma menina. Então, que ela lembrava do Ela passado. lembrava lá atrás do passado dela perfeitamente, né? Com detalhes. Até posso contar, tinha uma brincadeira com a minha irmã. Minha irmã não entendia muito bem o que estava acontecendo. Aí um dia eu falei assim, Ana, você não nasceu ainda. Como que eu não nasci ainda? Eu falei, a memória de mamãe está lá atrás. Ela não conheceu o papai, ela não casou, não transou, não teve filho. Então nós não existimos. Sim. Ela nos conhece por amorosidade. Sim. É isso? Porque o amor é uma coisa, ligação, né? É a ligação, ela sabe, né? Ela sente alguma coisa, mas ela acho que não sabe que denominar isso. Essa esclerose dá mais tarde ou pode dar em qualquer idade? A esclerose, você fala da Alzheimer. Temporal. A frontotemporal. A frontotemporal, ela é mais recente, né? 60 anos. Não, minta, mais velha. Mais velho. A Alzheimer mais jovem. Alzheimer, todos são relacionados à velhice, né? A partir dos 60 anos. Mas 5% da população, ela tem o Alzheimer precoce, que é desenvolvido a partir dos 40. 40? É rápido. É um desenvolvimento muito rápido. A progressão da doença é muito rápida, quanto mais jovem. Gabi, o estilo de vida hoje influencia? Acelerado, ansioso, fumo, álcool, internet, falta de exercício, você já falou, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Mas esse estilo de vida nosso hoje? Vai ter um impacto direto, eu acho. Direto? Eu acho. A gente não tem, é lógico que tem alguns movimentos, né? Como aquele movimento
eu não vou lembrar o nome, de alimentação, de exercício, que tem, né, pessoas que são mais ativas, né, mas tem grande parte da população que ela tem se esquecido, né, porque é aquela coisa, eu estou envelhecendo, né, como que eu quero chegar na velhice? Nós temos que pensar isso. A gente tem que pensar, né? Nas suas pesquisas eu sou velha? 60 a mais. Vocês acham que eu sou velha? Velhinha? Velho não é um pejorativo. Eu sei que não é um pejorativo, mas eu não me vejo com a minha idade. Eu não consigo me ver com 68 anos. A minha cabeça, o meu rosto enrugou, todo mundo me chama de senhora, eu levo um susto, mas na minha cabeça eu não me vejo com essa idade. Porque quando eu era criança, uma pessoa de 68 anos, quando tinha, já era uma vovozinha daquela de cabelinho branquinho, assim, um estereótipo de vovozinha. Você acha que eu sou uma vovozinha? Pelos padrões, não é pelos padrões, né? Por o que a gente, como dizer, nas mídias sociais preconiza, não. Né? Mas assim, a gente vê uma mudança, né? Se a gente vai numa escola pública, né, que a gente sabe que as pessoas tiveram filhos mais jovens, e perguntar para as crianças quem que são os avós, eles não vão falar que é você, entendeu? Vai falar que é uma avó de 40 anos, 50 anos, é isso aí. Ou mais nova até, né? Então a gente tem que saber lidar com isso, né? E trabalhar com esses jovens, né, que estão vindo sobre o que é velhice, o que é envelhecimento, o que vai acontecer, porque para eles é a avó que vai na balada, entendeu? É a avó que vai na balada, é isso mesmo. A minha avó, por exemplo, era velhinha, né? Enfim, prevenção, doutora Gabriela. Do quê? Do envelhecimento e da demência. E você falou que descobriu na sua pesquisa que não há uma... Mas existe algum meio de, pelo menos, frear isso? Medicamentos e atividades? Tem, então, igual da pesquisa da minha colega, da Isadora, isso, né? O exercício físico resistido, né, em academia, né? A musculação. Ela consegue reverter, mas assim, é o comprometimento cognitivo, né? Ele não tá na demência ainda. Já a demência, ela é difícil, né? É difícil. Ela é difícil. Tem os novos medicamentos, né? Esse que foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, que o nome é muito... Anamunab, que eu não vou lembrar. Que é para estágios iniciais de DA, mas assim, é avaliado caso a caso, porque os efeitos colaterais são imensos, né? Então, né, a gente está tentando... E tentando através de pesquisa. Sem a gente. Só as pesquisas científicas acontecem. E o governo anda tirando dinheiro de pesquisadores científicos e tudo mais. Ainda bem que você veio dos Estados Unidos antes do Trump entrar, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Me conte, qual vai ser a sua nova pesquisa? Está pensando numa nova pesquisa? Eu tenho uma proposta grande para fazer, mas no pós-doutorado eu vou manter o foco, né? Fragilidade, sarcopenia, declínio cognitivo. E eu tô com uma pesquisa com a minha ex-orientadora, que é uma validação de um instrumento de Harvard cognitivo, que é remoto, né? Pelo celular. Então a gente está validando para o Brasil, para a gente poder ter uma avaliação sem ser, né? Em papel e... Através da internet. Através da internet. Eu já respondi algumas pesquisas que você me mandou via internet. Sim. Né? Ajuda bem, não? Ajuda, nossa, a gente agradece muito. Porque o pesquisador antigamente tinha que montar uma equipe de pesquisadores, treinar essa equipe para ir fazer as questões. Não, a gente faz isso ainda, né? É essa mesmo, a gente avalia a pessoa presencial com um teste de papel e caneta, e depois a pessoa faz em casa durante uma semana esse teste. Mas assim, depois quem vai avaliar somos nós, né? E aí a gente tem que dar uma devolutiva para essas pessoas. Né? Sem dúvida nenhuma, porque eu vou fazer a pesquisa e daí, né? E daí, então. Você acha que nós ainda demora muito tempo para achar um remedinho, uma coisa para... Mas você tá focado no remédio. Eu tô focado no remédio. E a preguiça de ir para academia.
É isso aí. É a preguiça de ir para academia. Né? Mas você diz um medicamento para Para reverter, ou para prevenir, sei lá. Eu acho, não sei, eu não tô muito nessa área da farmacologia, mas eu acho que ela é muito difícil para prevenir mesmo, né? Como é que você vai parar algo que é normal do envelhecimento cerebral, que é a produção de beta-amiloide? Você tem que parar a produção dessa proteína, né? É uma proteína que todos nós temos, mas que ela não pode aumentar de grande. E por que ela aumenta? Não é que ela aumenta, é a divisão dela lá é errada. Ela produz mais coisas, entendeu? Que não era para ser produzida. E aí, uma outra célula do cérebro, que é o lixeiro, também não dá conta de pegar... De tanto lixo que ela produz. E aí o cérebro fica danificado. Nossa Senhora, será que nós produzimos tanto lixo desse jeito? Doutora Gabriela, eu espero que você continue com as suas pesquisas, que nos tragam mais informações, não é? Para que a gente possa trabalhar mais nisso, porque nós estamos vendo um número muito grande, né? Muito grande no mundo. Sim. Tem um número para isso ou não? Eu não sei de cabeça, mas eu sei que em países europeus a incidência de demência tem diminuído, então... Tem diminuído na Europa? Tem. Será que eu posso correlacionar países de terceiro mundo com um número maior? Porque nós falamos de alimentação, nós falamos de educação. Então, e assim, os países, como eu falei no começo, o Brasil tem envelhecido aceleradamente, né? Então a gente não está preparado para envelhecer no Brasil. A Europa não, há quantos anos eles estão envelhecendo? Vem envelhecendo, né? Então eles foram criando já programas alternativos, sistema de saúde melhor para essa população, né? Diferente do Brasil. Existem agora uns programas bem legais cerebrais, né? Para pessoas de 60 anos ou mais. Tem uns bacanas. É igual a gente comentou, tem um envelhecimento cognitivo normal, né? Quero trabalhar a linguagem, né? É avaliado. Aí você vai numa pessoa, né? Um profissional que faça estimulação cognitiva e foca nessa habilidade que tá com um declínio maior. E aí a gente tenta... Olha, por conta de parar de fazer os programas, entrevistas e fazer jornalismo e tal, pandemia e uma série de coisas, parei 2 anos, 3 anos, eu vou voltar, foi difícil, eu travava a língua, eu queria achar aquela palavra e não achava, eu falei, mas como é que eu vou fazer isso, eu não sei mais fazer isso. Foi só começar que deslanchou. Desanda, né? Desanda, é assim, né? O cérebro é assim? É assim. É assim. É um órgão incompreendido ainda. Incompreendido. Muita coisa. Dá um treinamento para ele, ele vai. Ele vai. Ele vai. Maravilha. Gabriela, obrigada, doutora. Eu agradeço. Muito obrigada. Tô achando chique chamar de doutora. Doutora. Uai. Né? Quem defende tese é doutora. Não é iguais esses doutores aí que não defendem tese. Eu acho muito interessante. Não, tem um monte de traficante que tem muito dinheiro e são chamados de doutores. Tem um monte de traficante trambiqueiro por aí que tem muito dinheiro e são chamados de empresários. São empresários, doutores empresários. Infelizmente, sabe quem mais chama essa gente de doutores empresários? A própria polícia. Infelizmente. Bom, mas essa aqui é uma doutora com tese defendida, enfim. E vamos por pós. Vamos. Obrigada. Gente, próxima quinta-feira, o nosso Sintonia, nós vamos conversar com a Lúcia Castro. Ela veio aqui em Guaratinguetá semana passada. Ela é a gestora, olha só, ela é gestora de fomentos do município, de fomentos para a cultura da Prefeitura de São Paulo. A quantidade de dinheiro que essa mulher mexe. Mas ela foi secretária de Cultura de Itapecerica da Serra, ela entende tudo de fomentos de cultura. Semana passada ele esteve na Câmara Municipal aqui de Guaratinguetá, fazendo uma palestra sobre orçamento para a cultura. E quinta-feira nós vamos conversar com ela. E para você que não pegou
Oi, tia, estava com saudade de te ver. A Angélica Monteiro, querida colega de trabalho, nós trabalhamos juntos, uma jornalista de mão cheia também. Obrigada, amore, saudade de você, eu sou sua fã também. Mulher porreta tá aí. Danada, Angélica. Olha, e esse programa daqui a pouquinho é gerado pelo Instagram, mas daqui a pouquinho ele vai estar no YouTube e também no Facebook. Por isso, me siga no Facebook, se inscreva lá no YouTube, que você vai poder ver a gente o tempo inteiro. As boas informações, as boas notícias, tá bom? Aqui no nosso Sintonia. Até quinta. Doutora, obrigado novamente. Obrigada. Beijos pra vocês, gente. Agora vou fazer almoço pra doutora. Não é? Ué, eu vim pra almoçar.